Olá, a paz seja com todos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica. A paz para todos que já estão aí conosco, clicando, compartilhando e também falando conosco, comentando. A paz do Senhor para a irmã Rose, para o irmão Legilson, para a irmã Aldenira, que já estão aí dando bom dia. E que a paz seja com todos vocês e com toda a família. Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui uma oração, para iniciar, e na sequência já vamos falar da lição de hoje, que tem como título A Vida Após a Morte. E aí, qual o destino da nossa alma? Para onde que a nossa alma vai depois da morte? É uma dúvida que intriga toda a humanidade, uma dúvida que intriga todas as religiões. E a Bíblia é bem clara em falar sobre o destino da nossa alma, sobre o destino, qual é a vida eterna que teremos. Vamos lá. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos, e estamos aqui neste momento falando contigo, pedindo as suas bênçãos através da palavra. Que Tu venha falar aos nossos corações, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, vamos lá. E aí, será que existe vida após a morte? Esse é o tema da lição de hoje. A leitura está em Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 a 31, que tem como título O Rico e Lázaro. O rico era um homem que vivia na terra com todos os prazeres, todas as vantagens, tinha uma vida muito boa, mas, no entanto, ele não tinha o Senhor Salvador. Já Lázaro era um homem pobre. Ele não tinha absolutamente nada em bens materiais, mas ele tinha temor a Deus, ele tinha temor ao Senhor, aquele que salva. E aconteceu que os dois morreram e Lázaro, o mendigo, foi para o descanso de Abraão, conforme está narrado em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19 até o versículo 31. Então Lázaro, o mendigo, ficou ali no repouso, no descanso com Abraão. Enquanto que o homem rico, que viveu em soberba, que viveu em ganância, que viveu trapaceando as pessoas, que viveu a sua vida terrena aparentemente muito bem, foi para um lugar de grande tormenta ao qual ele não podia suportar. O que aconteceu? Esse homem, segundo o conto de Jesus, desejou que Lázaro pelo menos molhasse um dedo na língua e colocasse na língua dele, porque o lugar que ele estava era terrível, era um lugar muito quente e ele já não estava suportando ficar ali naquele lugar. Ele não tinha resistência para ficar naquele lugar. E Abraão disse que não havia, que existia um abismo entre eles e não havia a possibilidade de um passar para o lado do outro. E ainda assim, o homem rico falou que tinha irmãos, que tinha família, e queria que Abraão permitisse que Lázaro, o mendigo, ressuscitasse e voltasse para a terra para falar a respeito da vida eterna com seus parentes. E, entanto, Abraão falou, ora, eles têm Moisés e têm os profetas. Se eles não creem em Moisés e nos profetas, muito menos vão crer se alguém ressuscitar. Jesus já estava aí comparando a pregação do evangelho para o mundo que rejeitava. Jesus já estava aí preparando os seus discípulos a respeito da pregação do evangelho que seria rejeitado, que é o evangelho do descanso eterno, o evangelho da salvação eterna. O evangelho que nos leva de volta a Deus para o repouso do Senhor, conforme narrado em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Portanto, essa palavra ela vale muito para nós, para que nós possamos saber que existirá um destino para a alma, que existirá um destino que existirá uma vida eterna e que nós precisamos preparar-nos para esse encontro com o Senhor, que nós precisamos preparar para o regresso ao Senhor, para que possamos voltar para o descanso do Senhor, porque nós não fomos feitos para esse sofrimento.
ao qual estamos passando aqui na terra. Se nós não fomos feitos para esse sofrimento que estamos fazendo aqui na terra, muito menos para um sofrimento futuro. O inferno não foi feito para nós, foi feito para Satanás e para os demônios. Então é insuportável a vivência no inferno. É isso que narra a Bíblia. Por isso, nós temos fé e esperança no Senhor, nós temos fé e esperança no Deus Altíssimo, nós temos fé e esperança na salvação através do Senhor Jesus. Pois bem, e aqui na lição ela pergunta, por que existe a morte? É uma dúvida que muitas pessoas têm, muitos tentam uma explicação para isso, uma resposta para isso. O certo é que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Até que Adão pecasse, que Eva pecasse, não havia pecado, não havia morte. Então a morte nada mais é do que o salário do pecado. E nós todos os dias pecamos, e esse pecado vai nos matando aos poucos. E esse pecado vai nos definhando aos poucos. E esse pecado vai nos destruindo aos poucos. Então nós precisamos crer na vida eterna, porque o destino desse corpo é a morte. Tem esperança de ressurreição para esse corpo? Tem. Mas esse corpo ele vai ser ressuscitado para voltar ao nosso espírito. E aonde estará o nosso espírito? Se o nosso espírito estiver no descanso do Senhor, esse corpo ressuscitará para viver também no descanso do Senhor. Agora, se a alma, se o espírito dessa pessoa se perder e for para o inferno, então o corpo ressuscitará para a condenação eterna, para também ser lançado no mesmo lugar. Portanto, a promessa de Deus de vida eterna vale no nosso tempo de hoje para aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio em carne, que Jesus morreu naquela cruz para o perdão dos nossos pecados e para aqueles que creem também que Jesus ressuscitou, nos dando esperança de ressurreição. O texto áureo está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí refuta todas aquelas doutrinas que existem, a doutrina do Espiritismo, que é a reencarnação, a doutrina romana, do purgatório, que é difundida pelo catolicismo atual. Essas duas bases não estão na Bíblia, nem a reencarnação e nem purgatório. O que está na Bíblia é isso que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem compete morrer somente uma vez. Só existe uma morte, e depois disso vem o juízo. Depois disso a pessoa já está julgada pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. A salvação é pela fé, não é pelas obras. Aí também refutamos aquelas doutrinas que dizem que se for bonzinho, que se ajudar os outros, vai ser salvo. Não. A caridade, a bondade, esse desprendimento que você tem para ajudar as pessoas, não te garante a salvação. Isso aí são boas obras. Tem uma outra finalidade. E nós já vimos isso em outras aulas. Tem outra finalidade. A salvação é puramente pela fé e fé em Jesus Cristo. Fé no Senhor Jesus. Que isso fique bem claro para que não haja qualquer dúvida ou que venha pender para qualquer tipo de pensamento ou qualquer tipo de instrução que não seja bíblica. Vamos lá. O cristão e a morte, aqui na introdução diz assim: sob a perspectiva cristã, a morte não deve ser vista como castigo, pois seu aguilhão foi destruído pela ressurreição de Jesus, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57.
ela marca o momento, ela quem? A morte. A morte marca o momento em que o salvo deixa esse corpo para imediatamente estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, 21, 23. E aí entra uma outra dúvida. E aí, depois que morre, a pessoa fica dormindo? O corpo sim. O corpo dorme, mas o espírito não. O espírito ele já tem um destino. Aos que não foram salvos, imediatamente já são lançados para a condenação. Os que foram salvos por Jesus, imediatamente já entram em descanso, já entram em repouso, já está na paz do Senhor, já está vivendo ali no repouso e no descanso do Senhor. Então, indo para a paz ou indo para a condenação, a alma permanece lúcida, continua viva e continua tendo todos os sensos de sentimentos. Então não pense que vai ficar ali dormindo, repousando. Não. Aquele que morre sem salvação já começa a sofrer imediatamente. Mas aquele que morre salvo em Cristo já começa a descansar imediatamente. Aqui na introdução também diz assim: a Bíblia não fala de purgatório nem de reencarnação. Mortos não se comunicam com os vivos. O céu não tem porteiro. Esta lição faz uma ampla abordagem dos ensinos bíblicos acerca do que virá depois da morte. E afinal, o que vem depois da morte? O que será? O que dizem por aí e o que diz a palavra de Deus? É sobre isso que nós vamos discorrer a partir de agora. Qual o destino da nossa alma? O que acontece depois da morte? O nosso corpo, ele vai para um túmulo e ali ele vai apodrecer. Isso não há dúvida e todos sabem. Agora vamos saber qual o destino do nosso espírito. Para onde vai o nosso espírito? Qual o destino do nosso espírito? A religiosidade popular fantasia demais. Fantasia demais. São várias religiões, são vários pensamentos, são várias teses, são várias situações assim colocadas, mostradas, como se esse fosse o destino eterno, como se esse fosse o destino da nossa alma. Mas afinal, o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Vamos lá, a pessoa deixa de existir depois que morre? Essa é uma dúvida bem recorrente, né? Uma dúvida que muitas pessoas têm. Para alguns grupos, quem morre simplesmente desaparece. Não há mais nada após a morte. Tudo deixa de existir. O que fez ou deixou de fazer aqui na Terra não tem a menor importância. É o que dizem, é o que falam. Mas a Bíblia diz bem diferente disso. A Bíblia diz que a nossa conduta aqui na Terra serve de juízo. A nossa fé nos leva à salvação, a nossa fé nos faz crer e aceitar a Jesus, e essa fé nos leva à salvação. Agora, essa salvação que nós temos, esse destino para a nossa alma, é um destino de paz e de descanso. Mas para aqueles que não creem, para aqueles que não aceitam, as suas almas já irão para um sofrimento. Uma outra dúvida: o espírito reencarna em outro corpo? É possível? Olha, se você for analisar pela matemática, veja, hoje nós estamos com mais de 9 bilhões de pessoas vivas na Terra. Quantas pessoas nasceram e morreram de Adão até os dias de hoje? É muito além do que isso. Então significa que existe uma lista de espera muito grande de espíritos esperando para reencarnar? Não faz sentido indo pela lógica da matemática, muito menos pela lógica da Bíblia, muito menos pela lógica espiritual. A Bíblia é bem clara e nós vimos isso em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Você pode até decorar esse versículo, Hebreus versículo 9 e 27, porque muitas dúvidas
ocorre e você vai ser questionado muitas vezes pelas pessoas a respeito disso. E aqui está claro que o homem morre só uma vez e depois disso vem um julgamento, vem um juízo. Não tem outra oportunidade, não tem outra chance. Devemos orar pelos mortos? Não, eles já estão julgados. É isso que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Devemos lembrar, devemos ter aquela saudosa lembrança, né? Devemos lembrar das coisas boas, dos momentos bons, devemos lembrar da companhia agradável daquela pessoa, do que aquela pessoa proporcionou para nós. Sim, isso pode. Agora, interceder pela pessoa morta não vai ter efeito nenhum. Não vai ter efeito nenhum, porque ela já está julgada. Se ela creu na fé conforme o Evangelho, se ela creu em Jesus Cristo conforme o Evangelho, essa pessoa já está salva e já está no descanso. Mas se essa pessoa recusou o Evangelho, se essa pessoa não viveu o Evangelho, se essa pessoa renunciou a Cristo, não aceitou a Cristo, essa pessoa já está em tormenta. A Bíblia é bem clara nisso aí. Vamos lá, depois você lê aí Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 31, para você ver o destino do salvo e o destino do não salvo. Uma outra dúvida, é possível comunicar com os mortos? E tem muita gente aí que vai nos lugares e ficam conversando com os mortos, né? E os mortos falam, e a pessoa fala. Será que isso é possível? Os mortos estão vivendo em um mundo de espíritos, de fantasmas. E pode ser que eles queiram manter algum contato aqui na Terra. É o que dizem os pagãos. É o que dizem as outras religiões. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que os mortos voltam. E eles até pegam como base na Bíblia, ali quando Jesus estava no monte, né, orando, que ele recebeu aquela irradiação da glória de Deus, em que apareceram para ele, né, Elias e Moisés, e passaram algumas instruções para Jesus. Então essas doutrinas até pegam essa parte da Bíblia para dizer que existe reencarnação, mas ali não foi reencarnação, ali foi uma aparição, é diferente, apareceram, é diferente, eles não reencarnaram, eles apareceram. Na Bíblia também fala, em Lucas, né, Lucas e Atos fala sobre o período em que Jesus ressuscitou, em que alguns mortos do Antigo Testamento ressuscitaram com ele, andaram por Jerusalém dando testemunho da ressurreição de Jesus. Aí também não afirma a doutrina da reencarnação. Vou te dizer por quê. Porque eles não nasceram de novo em outro corpo. Eles ressuscitaram, o corpo que estava morto voltou a viver, juntou com o espírito que estava no seio de Abraão, no descanso, no lugar de descanso, juntou e voltou glorificado para o lugar que Jesus subiu para preparar. Então, os mortos do Antigo Testamento, eles ressuscitaram com Cristo para viver no descanso eterno. Eles viviam no lugar que a Bíblia chama de seio de Abraão. É um paraíso chamado seio de Abraão. Porém, com a ressurreição de Jesus, os mortos do Antigo Testamento ressuscitaram e subiram com Jesus para a eternidade, né? Foram para a eternidade no mesmo lugar onde Jesus subiu para preparar para que um dia nós também estejamos lá. É isso que diz a Bíblia. Vamos lá, uma outra dúvida também que é bastante recorrente. É possível saber o que há além da morte? E aí? O que existe depois da morte? Então existem muitas teorias, né? Existem muitas teses, existem muitos blá blá blás, muitas conversas, mas afinal, o que será, né? Alguns dizem o seguinte, alguns dizem que os mortos não falam com vivos, não voltam, porém reencarnarão e voltarão a viver reencarnados. Isso é impossível. É impossível, porque a Bíblia, o que ela relata,
é que os mortos sem salvação já vão para o lugar de condenação. O que vai mudar é que depois do juízo final eles vão para um lugar ainda pior. Ainda pior. Então, quem morre sem salvação já vai para um lugar de sofrimento. Depois do juízo final irão para um lugar ainda pior. E os salvos? Os salvos, imediatamente após a morte, já vão para o descanso do Senhor. E depois do juízo irão para um lugar ainda melhor. Ainda melhor. Essa é a promessa bíblica, é essa a explicação bíblica para a vida após a morte. Vamos lá. O que Jesus ensina sobre a vida depois da morte? Vamos para agora meditar sobre os ensinos de Jesus. Só há 2 lugares. Olha o que Jesus ensinou. Toda pessoa terá de fazer a sua decisão sobre qual caminho deverá seguir. Então eu não posso decidir por um parente, por um amigo, eu não posso decidir por um filho, por uma filha, eu não posso tomar uma decisão. Será que meu filho, minha filha vai ser salvos pela minha fé? Não. Não. A fé, ela é individual. A fé, ela é uma decisão individual. Então, cada um tem que tomar a decisão. Cabe a nós pregar o Evangelho, cabe a nós chamar o pecador para o arrependimento em Cristo, cabe a nós falar sobre o destino da alma, destino do espírito, que só há 2 destinos, que não há mais, que depois da morte não tem mais outra alternativa, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então, isso aí cabe a nós anunciar e dizer. Mas a salvação, ela é individual pela fé. Cada um vai ter que crer e aceitar e viver o Evangelho, colocar o Evangelho em prática. E isso enquanto estiver vivo, tá, gente? Isso enquanto estiver vivo. Não adianta, depois de morto, alguém ora por mim, alguém clama por mim, alguém faz alguma coisa aí para o meu destino. Não. Não existe isso na Bíblia. Então, cada um tem que cuidar da sua própria salvação, cada um tem que cuidar da sua própria fé, crendo no Senhor Jesus, e não existe outra forma. Após a morte não existirá nenhum momento para voltar atrás. O destino eterno é definido aqui neste mundo quando se aceita ou rejeita a Cristo. Então não tem outra alternativa, não tem outra forma. Não tem outro meio de se viver ou de se fazer depois da morte. Tá bom? Vamos lá, e os mortos, será que estão sozinhos? Vamos lá. Aqueles que aceitam a Cristo como Salvador de sua vida não estão sozinhos. Os anjos de Deus vêm para acompanhá-los logo após a morte, conforme Lucas 16, 22. A pessoa é levada para um lugar de descanso, para a presença de Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Vai anotando esses versículos para depois você dar uma lida aí. A vida consciente após a separação deste mundo, será que existe? Na parábola do rico e Lázaro, isso está claro. O rico vê Lázaro, reconhece Abraão, sente sede, tem desejos e pede misericórdia. Ele tem memória, ou seja, lembra dos seus parentes e gostaria de que eles não tivessem o mesmo destino. E pede para que alguém volte para falar sobre a terrível situação eterna de quem está longe de Deus. Mas tudo isso é em vão, porque não tem volta. Depois da morte não tem volta. Então o rico desejou tudo isso. Ele desejou refrigério, ele desejou paz, ele desejou descanso, ele desejou que alguém voltasse para falar para os seus parentes de tão terrível que é a condenação eterna, mas não tem volta, não tem como. Então hoje nós temos o Evangelho, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos a Palavra de Deus. Antes de Cristo, eles tiveram Moisés e os profetas, que falaram
em nome de Deus e transpassaram para eles a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos o Evangelho, hoje nós temos as cartas dos apóstolos, hoje nós temos o livro de Apocalipse para guiar a nossa fé, para guiar a fé cristã. Então, não tem volta, não tem como regressar para consertar aquilo que deveria ser feito em vida. Lembra, o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Portanto, nós devemos crer, viver essa fé, porque a nossa alma, ela viverá para sempre. E depois da separação com o corpo, não tem como voltar atrás, não tem como. Portanto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, enquanto Ele está acessível. Vamos lá. Aqui também na lição tem um outro questionamento, né? A vida consciente após a separação deste mundo? Sim. Então nós vimos que quem morre tem memória, quem morre continua lembrando dessa vida na terra, porém quem está em descanso vive no descanso do Senhor, no consolo do Senhor, vive na paz do Senhor. E aqueles que morrem sem salvação em Cristo já vão para a condenação eterna. Um outro questionamento aqui que traz bastante dúvidas, né? Não existe uma segunda oportunidade? Não. Lucas capítulo 16, 26. Quem está no paraíso não sai de lá. E quem está no lugar de tormenta também não sai de lá. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, está bem claro sobre isso. Quem está no descanso permanece lá. Quem está na condenação permanece lá. Não tem como mudar de lugar, mudar de posição. É definitivo. E a Bíblia só fala de dois lugares. A Bíblia só fala do descanso no paraíso e da condenação no lugar de tormenta. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia não fala de purgatório. Só existe dois lugares. Então que fique bem claro isso, que não te paire qualquer dúvida, para que não caia na enganação de Satã, para que não caia nas doutrinas humanas, nas doutrinas inspiradas por Satanás, para enganar os escolhidos. Vamos lá. Quem está no paraíso não sai de lá e quem está no inferno não passa para o paraíso. Não importa qual a intensidade do desespero e da angústia, não sairá dali. Enquanto isso, no céu haverá alegria, regozijo e gozo na presença de Deus. Enquanto aqueles que morreram sem salvação estarão em sofrimento, aqueles que morreram na fé em Jesus Cristo estarão já em comemoração à salvação, já estarão comemorando a salvação. Vamos lá, uma outra afirmação de Jesus. A vida eterna é uma realidade, ela não é fictícia, ela não é um conto de fadas. A vida eterna, ela é real. Após essa fase transitória aqui na Terra, acontecerá a fase definitiva. Depois da morte, a nossa alma já terá um destino. Quem estiver no inferno irá para o lago de fogo, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. É aquilo que eu falei agora há pouco. Quem morre sem Cristo já começa a sofrer agora, já vai para um lugar de sofrimento. Depois do juízo, será lançado no sofrimento ainda maior. Será jogado num lugar ainda mais terrível. Quem estiver no paraíso irá para a Nova Jerusalém, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao versículo 4. Quem escolheu andar com Cristo neste mundo e o aceitar como Salvador, tem o lugar reservado no céu. O cristão espera uma cidade que tem fundamentos, e Deus é o seu arquiteto e edificador, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Portanto, a esperança do cristão é habitar na Nova Jerusalém. A esperança do cristão
é habitar no lugar de descanso. A esperança do cristão é viver o descanso do Senhor, o descanso eterno, a paz eterna, o refrigério eterno. Tem muitas pessoas que rejeitam esse tipo de pregação, esse tipo de mensagem, esse tipo de estudo. E a pessoa que rejeita esse tipo de mensagem, ela significa que ela está em condenação. Significa que ela precisa ouvir sim, que ela precisa ouvir mesmo. Aí ela fica, mas na minha religião isso, na minha igreja aquilo. A religião e a igreja não salva ninguém. Nenhuma religião, nenhuma igreja salva ninguém. A religião, uma igreja, ela pode ajudar a pessoa a manter a comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. É para isso que serve a religião, é para isso que serve a igreja. Para ajudar na comunhão entre nós mesmos e para ajudar na comunhão entre nós e o nosso Senhor. Não existe salvação em religiões. Não existe. A salvação ela é pura e expressamente em Cristo, na obra do Calvário. A salvação ela é única e exclusiva através da cruz do Calvário, daquela morte expiatória, daquela morte sacrificial, daquela morte em substituição a nós. A nossa salvação hoje, no tempo da graça, não confunda com as outras alianças. As alianças antes de Cristo tinham salvação? Tinha, conforme o pacto de Deus para aquela aliança. Nós estamos na aliança da graça. Nós estamos no tempo da graça. Portanto, vale para nós hoje a aliança que está firmada no Evangelho. Vale para nós hoje a salvação conforme está no Evangelho. Não existe, não misture as doutrinas, não misture as promessas de Deus de salvação, não misture. E tem muitos pregadores, muitas igrejas, muitas religiões que faz uma mistureira, né, que faz uma confusão aí, e aí a pessoa fala, tudo beleza, né, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. E aí começa a ter problema. Então, a salvação, ela é através de Cristo. A religião e a igreja, ela serve o quê? Para revelar o amor de Deus, ela serve para pregar o Evangelho, ela serve para alertar o pecador do pecado, chamar o pecador para o arrependimento, chamar o pecador para a reconciliação com o Senhor. Nós temos que crer no Evangelho. Se nós somos cristãos e se somos evangélicos, temos que crer no Evangelho, não existe. A Bíblia é bem clara, se um anjo do céu descer e pregar um outro evangelho diferente do evangelho que Jesus pregou, é considerado anátema, é considerado coisa sem valor, é considerado coisa nenhuma. O irmão Legio está comentando aqui, né? Tem religiões, deixa eu tentar voltar aqui que girou. Espera aí. Girou aqui, eu não consegui ler, mas ele fala que tem religiões que falam que Deus é amor e que não haverá condenação, né? Acho que é algo assim. Então, haverá condenação, sim, haverá condenação, e a Bíblia é bem clara nisso. Senão Deus seria injusto. Se o pecador for salvo pelas suas obras, pelo seu pecado, Deus seria injusto com os santos. Deus seria injusto com os perfeitos. Deus seria injusto com aqueles que viveram o Evangelho. E Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus é justo. Portanto, aquele que vive em perversão, não se arrepende e não se reconcilia com o Senhor, não tem outro destino senão a condenação eterna. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Tá? Não é um julgamento meu, é um julgamento que está na Bíblia. Vamos lá, quem escolheu andar com Cristo neste mundo e o aceitou como Salvador, tem o seu lugar reservado no céu.
O cristão espera uma cidade que tem fundamentos e Deus é o seu arquiteto, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 10. Vamos lá, como será a condição dos salvos? Já falamos bastante aí sobre os condenados, agora vamos falar sobre os salvos. Jesus, como serão os salvos, né? Será que serão como Jesus? Vamos ver aqui. Jesus disse que iria preparar lugar para os seus. Jesus ressuscitou e os salvos também ressuscitaram. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, os salvos terão corpo transformado e glorificado, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 ao 44. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 ao 44. Então, o corpo vai ser glorificado, transformado para subir para a glória. Mas o espírito já estará lá. O corpo vai se juntar novamente com o espírito, porém um corpo agora imortal. Não será mais esse corpo que adoece, que passa fome, que vive aflição, que sente dores, que peca. Né? Quem é que peca? O corpo. Que peca, que desvia pelo caminho mal. Enfim, esse corpo ele será transformado e será um corpo perfeito. Será um corpo de glória, será um corpo que não peca mais. Amém? Vamos lá. Onde estarão os salvos? Não existirá mais morte, nem pranto, nem dor, nem qualquer coisa que torne o viver humano difícil e penoso. Lá só haverá alegria, adoração a Deus, júbilo e tudo que faz o homem mais feliz. Tá? O homem e a mulher, né? Mais feliz. Então, no lugar que Cristo subiu para preparar, haverá paz, haverá descanso, haverá refrigério, haverá harmonia, não haverá engano, não haverá mentira, não haverá traição, não haverá conspiração, não haverá fornicação, não haverá adultério, não haverá mentiras, não haverá morte, não haverá assassinato, não haverá assalto, não haverá estelionato, ninguém vai fofocar, ninguém vai mentir, ninguém vai enganar, ninguém vai trapacear ninguém. Esse é o lugar que Cristo subiu para preparar. Em compensação, quem for para a condenação continuará vivendo essas tormentas que eu citei aqui. Continuará vivendo esse sofrimento que já sofre aqui. E pior, né? O sofrimento que sofre aqui piorado. É isso que está reservado para os que rejeitam a Cristo, que não vivem conforme o Evangelho, né? Que não vivem conforme os ensinamentos de Jesus. E aí, como será o lugar que Jesus preparou para nós? Será um lugar sem pecado. O pecado não terá espaço nesse lugar. Tudo que corrompe a vida humana, tudo que atrapalha o relacionamento com Deus, não terá vez ali naquele lugar. Por isso, Paulo chegou a afirmar que o morrer é lucro, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo deixou bem claro, o viver é lucro, o morrer é lucro. Por que Paulo fala que o morrer é lucro? Porque quem morre já vai para o descanso. Quem morre salvo em Cristo já vai para o descanso. Quem morre conforme o Evangelho já vai para o descanso. Quem morre crendo em Jesus e vivendo como Jesus ensinou, já vai para o descanso. Já vai para o descanso. É essa a promessa. Por isso que Paulo falou que o morrer é lucro. Para o cristão, a morte é um lucro, é um descanso, é uma paz, é um refrigério. Vamos lá. Será também um lugar maravilhoso e belo. Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 18 até o 21, descreve a cidade chamada Nova Jerusalém, que está reservada nos céus, que está guardada nos céus,
esperando o dia do arrebatamento da igreja. Lá em Apocalipse 21, a partir do versículo 18, fala que essa cidade é de ouro puro, similar a vidro límpido, ou seja, de ouro e vidro transparente, adornada com toda espécie de pedras preciosas. Então é um lugar brilhante, é um lugar belo, é um lugar maravilhoso. A Bíblia usa figura de linguagens para descrever esse lugar, pelo fato da linguagem humana ser diferente demais, não ter palavras para descrever o céu. Então ali em Apocalipse 21, quando fala que a cidade é de ouro, né, que os muros são de cristais e jaspe, né, que tem pérolas, as portas são como pérolas, isso é um sentido figurado, porque é o máximo que nossa mente humana conhece de coisas de valores. É o máximo que a nossa mente humana conhece de coisas valiosas. Então, o valor, a beleza desse lugar é incomparável. Não existe na Terra um lugar que possa ser comparado a esse, de tão belo e tão perfeito que é. E não existem palavras humanas, em qualquer idioma não existe palavras que possa descrever como é esse lugar que o Senhor reservou. Por isso vale a pena passar por esses tormentos, vale a pena passar pelos sofrimentos, vale a pena ser humilhado, perseguido por ser cristão. Porque esse sofrimento que nós estamos passando por ser cristão é a última tentativa de Satanás de nos fazer blasfemar. É uma tentativa de Satanás de fazer com que o nosso nome seja riscado do livro da vida. Se você creu em Jesus, se você aceitou a Jesus e se você vive conforme o Evangelho, o teu nome está guardado ali naquele livro. Então Satanás vai te atormentar, ele vai te causar vergonhas, humilhações, sofrimentos, doenças, dores, dificuldade financeira, problemas de relacionamento. Ele vai te criar um monte de problema. Mas se você continuar crendo em Jesus, você terá um descanso eterno. Você viverá para sempre no descanso eterno. Então, o sentido da fé cristã é o quê? É esse padecimento ser provisório. É esse sofrimento ser provisório. É esse sofrimento ter um dia marcado para acabar. Que é o dia da nossa morte. Que é o dia em que o nosso espírito sairá desse corpo, sairá dessa terra e subirá já para a presença do Senhor, para o descanso do Senhor. Isso não nos dá o direito de tirar a própria vida, tá? Não confunda as coisas. Nós temos que lutar pela vida, lutar insistentemente pela vida, viver todas as aflições, todas as humilhações, viver todo o sofrimento, passar todas as vergonhas que tivermos que passar por amor a Cristo. E aí mereceremos esse lugar, esse descanso. E os outros? E esses que vivem aí só em baladas, festas, alegrias, passando a perna nos outros, levando vantagem em tudo, mentindo, fofocando, tomando a mulher de um, tomando o marido de outra, isso e aquilo. Essas pessoas que vivem assim irão para o sofrimento eterno. A não ser que se arrependa enquanto é tempo e volte para Cristo. A não ser que confesse os seus pecados e voltem logo para Cristo. E reconcilie com o Senhor enquanto está vivo. E reconcilie com o Senhor enquanto há tempo. É isso que diz a palavra. É isso que diz a Bíblia. Sobre a vida eterna e sobre a morte eterna. Vamos lá. Então a Bíblia mostra que será um lugar maravilhoso. Que será um lugar de paz. Que será um lugar de refrigério. Que será um lugar de um descanso jamais percebido e jamais encontrado na terra. Não há. É para lá que irá o nosso espírito e é para lá que irá o nosso corpo quando ele for ressuscitado. Porém, aquele que morrer sem a salvação em Cristo, esse será condenado.
E a mãe não salva o filho não salva a mãe, a esposa não salva o marido não salva a esposa, o amigo não salva o amigo, quem salva é Cristo. Quem salva é Cristo. Cabe a nós pregar o Evangelho, cabe a nós despertar o pecador do seu pecado, orientar o pecador que daquele jeito ele vai para o inferno, orientar o pecador que ele precisa se arrepender e voltar para o Senhor. Isso cabe a nós, isso é um dever nosso. Essa é a nossa obrigação como cristão. Essa é a mensagem da cruz. Chamar o pecador para o arrependimento enquanto há tempo, porque depois da morte virá o julgamento, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aqui na lição também tem algumas informações que eu vou usar aqui para poder concluir. Os ímpios após a morte. De acordo com o texto de Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23, aprendemos que os ímpios após a morte, em plena função de suas faculdades, ou seja, conscientes, começam a experimentar o sofrimento eterno. Então ali Lucas 16, 22 e 23 mostra que quem morreu sem Cristo, quem morreu sem salvação, quem morreu sem se arrepender dos seus pecados, esses já vão para o sofrimento. Consciente. É consciente, tá? Não é consciente, não. Quem está dormindo é o corpo, mas o espírito está vivo, em algum lugar. Portanto, se morreu sem Cristo, já começa a sofrer. Depois do juízo final, será lançado num sofrimento ainda pior. Mas aquele que morre salvo em Cristo, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que muda de vida, aquele que passa a viver conforme o Evangelho, aquele que passa a viver conforme as orientações de Jesus, esse vai ser perseguido aqui na terra, não vai ter descanso aqui na terra, não. O cristão não tem descanso aqui na terra, tenha consciência disso. É um erro que as igrejas costumam dizer o seguinte: vem aqui para a minha igreja que tudo vai dar certo, vai ser tudo uma maravilha. Não é isso que fala a Bíblia. A Bíblia fala o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. É isso que diz o Evangelho. Ou seja, nós vamos sofrer aqui nesse mundo, nós vamos ser perseguidos aqui nesse mundo, nós vamos ser humilhados aqui nesse mundo. Mas teremos uma recompensa eterna. E esse mundo é passageiro, esse mundo passa muito rápido. E os dias parece que estão mais acelerados, os anos parece que não tem mais 12 meses. Tudo está acontecendo muito rápido. Então a gente precisa o quê? Cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, cuidar do nosso destino eterno. Eu fico vendo as pessoas preocupadas, né? Se o corpo está bonito ou se o corpo está feio, se está ficando enrugado ou se a pele está lisa. Nada disso tem importância. Quando ressuscitar, o corpo será maravilhoso. Quando ressuscitar, o corpo será glorioso. Quando ressuscitar, o corpo será belo, perfeito, não será mais esse corpo. Se você hoje tem trauma por ser gordinho, por ser magrelo, por ser preto ou por ser branco demais, se você é crespo ou se você tem o cabelo liso, se você tem um rosto bonito ou se você tem um rosto feio, se você é isso ou se você é aquilo, pouco importa. Pouco importa. Viva a sua fé do jeito que você é aí, feio ou bonito, não importa. Se você é feio, viva o Evangelho com seu corpo feio. Se você é bonito, viva o Evangelho com seu corpo bonito. Mas sem despertar o pecado da luxúria, sem despertar o pecado da sensualidade, sem despertar o pecado que leva os outros a pecar pelos olhos, né? Sem a sedução. Por isso devemos cuidar da nossa moral, devemos cuidar dos bons princípios, devemos cuidar das nossas aparências, não para impressionar as pessoas, não para seduzir as pessoas. É claro que nós queremos nos apresentar agradáveis. E isso já mostra que o nosso espírito reconhece
que nós não éramos para ser isso que somos. Isso já demonstra que algo dentro de nós, que é o nosso espírito, já sabe que esse corpo, ele não é perfeito. Mas esse mesmo espírito, ele sabe que um dia nós ressuscitaremos e seremos perfeitos. E viveremos para sempre. Tá, sobre a doutrina do sono da alma. Vamos lá. Segundo essa doutrina, há um estado de inconsciência após a morte e essa condição perdura até o dia da ressurreição final. Essa doutrina é uma das teologias, dos ensinos, das testemunhas de Jeová e dos adventistas. Os defensores desse ponto de vista se apoiam em textos como João capítulo 11, versículo 12 e 14, Mateus capítulo 9, versículo 24, Atos capítulo 7, versículo 60 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14. No entanto, esses versículos não nos permitem criar doutrinas. Neles usa-se uma linguagem figurada, pois a aparência de quem morreu é a aparência de quem está dormindo. A pessoa está ali no caixão, com o olho fechado, como se estivesse dormindo. É disso que fala essas referências bíblicas. Está falando do estado do corpo, e não da alma, e não do espírito. Há diversas passagens bíblicas que combatem o ensino do sono da alma. Alguns exemplos são o seguinte: a parábola do rico e de Lázaro em Lucas 16, versículos 19 a 31. Desculpe. A afirmação de que Jesus deu ao ladrão ali do lado da cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, em Lucas 23, 43. E a cena da transfiguração em Mateus 17, versículo 1 a 8. Então, os versículos anteriores que dão sustentação aí para essas doutrinas do sono da alma, elas estão se referindo, na verdade, ao corpo morto que está ali no caixão, dormindo ali naquele caixão. É o corpo. O espírito não está mais ali. Se o espírito estivesse ali, o corpo não teria morrido. Aquele corpo estaria vivo. Aquele corpo não está mais, aquele espírito não está mais naquele corpo. Então é isso que se refere a esses versículos. Vamos lá. O futuro dos salvos, recapitulando: após a morte, o crente vai para a presença de Jesus. Não há demora alguma entre a morte física e o seu comparecimento à presença do Senhor. Lucas 23, 43 afirma: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Então não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem sono da alma, não tem nada disso. Morreu, já vai para o descanso do Senhor, já vai para a glória. 2. O estado do justo após a morte é de consciência. Os salvos não ficarão dormindo aguardando a ressurreição. Então, morreu, o espírito continua consciente e vai para o reino dos céus. Morreu, aquele que não está salvo já vai para um lugar de sofrimento também consciente. 3. Depois da morte, o salvo desfruta de plena alegria e descanso, conforme Romanos 8, 18 e Apocalipse 14, 13. Anote esses versículos para depois você dar uma lida aí. Vamos lá, concluindo a lição. Onde você passará a sua eternidade? No descanso do Senhor ou na condenação eterna? Pense nisso. Pare, reflita, medite. A sua vida que você está levando te leva para onde? Se você morrer hoje do jeito que você está, com a vida que você está, vivendo do jeito que você vive, para onde vai o seu espírito? Pense nisso. Mas não pense só agora, pense todos os dias, para que você se arrependa, para que você mude de vida, para que você se reconcilie com o Senhor. Se você vive repetindo os pecados, se você vive, já se acostumou com esse pecado já virou um pecado de estimação.
que você peca aqui, peca ali, peca com um, peca com outro, e vai pecando dia após dia, ano após ano. Tome consciência. Você está blindado, a sua mente está sedada, você foi seduzido pelo mal, você perdeu a sua consciência do que é certo e do que é errado. Você pensa que está levando vantagem, mas você está levando a sua alma para o inferno. Pense nisso todos os dias, reflita sobre isso e mude de vida, e mude de comportamento. É necessário estar preparado. Aceite a Cristo, mantenha a sua fé nele e você será vitorioso sobre a morte. Deixará essa vida, mas a morte não o impedirá de viver ao lado de Deus para sempre. Deus nos ama de tal maneira que preparou a nossa volta para Ele. Deus nos ama de uma forma tão especial que providenciou que nós regressamos para Ele. Deus, Ele tem tanto amor por nós que Ele concedeu esse período da graça para que pudéssemos nos arrepender, confessar nossos pecados, mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de atitude, para que nós possamos viver conforme a vontade dEle, para que nós possamos viver conforme o plano que Ele tem para nós, para que nós possamos viver conforme o desejo dEle. E o desejo dEle é que nós vivamos aqui nessa fé, passando por lutas, provas diárias, passando por aflições, angústias, humilhações diárias. Se você faz alguém sofrer, se você pensa que você está levando vantagem sobre alguém, saiba que o sofrimento que você está causando para essa pessoa, na eternidade, será revertido em prêmio para essa pessoa que está sofrendo. Essa dor que você está causando para essa pessoa, hoje é uma dor, mas na eternidade será revertida em um prêmio para essa pessoa. Será revertido em coisas maravilhosas para essa pessoa. Agora, para você que está causando tudo isso, para você que está fazendo tudo isso, lamentavelmente só te resta sofrimento eterno. Sofrimento e dor eterna. Por isso, aceite a Cristo como Senhor e Salvador. Aceite o Evangelho como regra de fé. Mude de vida, mude de comportamento, mude as suas atitudes e viva para o Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Cristo venceu o mundo e você também vai vencer. Pela fé você será salvo. Pela fé você estará no reino da glória. Pela fé o seu corpo vai morrer, mas o seu espírito vai viver para sempre, até o dia da ressurreição, para que o seu corpo seja glorificado e se una novamente com o seu espírito, e você continuará vivendo no descanso do Senhor. Então, não se desespere, não se aflige com o sofrimento, com a dor presente. Isso tudo vai passar. A partir do dia da sua morte, você já terá o seu descanso, você já terá o seu refrigério, né? Mas lute pela vida, viva, mas viva conforme o Evangelho. Você vai ser humilhado, você vai ser perseguido, você vai ser passado para trás, você vai ser enganado, você vão falar de você, vão fofocar, vão mentir ao seu respeito. Né? Tudo isso está lá no Sermão do Monte, né? no final do sermão, está bem claro isso, e durante todo o Sermão do Monte, ali Mateus 5, 6, 7, né? É o resumo da pregação de Jesus. Se você quer aceitar a Jesus, dê uma lida ali em Mateus, capítulo 5, 6, 7, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Você vai saber como é que você vai ser salvo. Quais são os pecados que te destroem. E qual é o plano de Deus para te restaurar. Que essas palavras sirvam para te reorientar na fé. Que essas palavras sirvam para reconciliar-te com Deus. Que essas palavras sirvam para que você viva o Evangelho, que essas palavras sirvam para que você esteja com o Senhor.
A misericórdia de Deus na sua vida não significa que você está salvo. Significa que Ele está te chamando para a salvação. E a pessoa que vive repetindo o pecado, que vive afundada no pecado, ela pensa que essa misericórdia de Deus, essa chance a mais, é a salvação definitiva. Não. Você precisa mudar de vida, você precisa mudar o seu comportamento, você precisa mudar as suas atitudes, o seu jeito de pensar, o seu jeito de ser. Você precisa mudar o seu comportamento para que você viva o Evangelho, para que você viva conforme a palavra de Cristo, para que você seja de fato um seguidor de Cristo. Seja salvo, salve a sua alma da condenação eterna. Viva eternamente na presença do Senhor, conforme as promessas que estão na Bíblia Sagrada, conforme as promessas para o nosso tempo, o tempo da graça. Viva, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é aceitar aquilo que Ele pregou, é aceitar aquilo que Ele ensinou, é aceitar aquela vida que Ele quer para nós. Portanto, viveremos aqui na terra uma vida de renúncia. A vida do cristão aqui na terra não é a melhor. Os ímpios vivem melhor do que nós, vamos reconhecer isso. Porém, o destino da alma deles será terrível. Nós não vivemos tão bem como os ímpios, mas o destino da nossa alma será glorioso, maravilhoso, esplêndido, formoso, indescritível, conforme diz a palavra. Deus seja louvado. Estando em Porto Velho, congregue conosco na Rua Cristina 6291, bairro Igarapé, e busque o Evangelho, busque a salvação, busque viver como Cristo viveu. Não lance a sua alma à perdição, tá? Não caia na condenação eterna, fuja do mal, resistirás ao mal e ele fugirá de vós, né? Resistirás a Satanás e ele vai fugir de você. Resistirás à tentação e essa tentação não vai te seduzir. Resista. Essa é a orientação bíblica. Seja salvo em Cristo para a glória eterna. Amém? Deus seja louvado e que essas palavras sirvam para você. Repita essa aula, volte ela, veja esses versículos. Essa aula é muito importante, tá? Mande para alguém que você vê que está perdido. Ore para que essa pessoa veja essa aula do início ao fim. Ore, porque senão quando ele começar a ver o pecado dentro dele, vai falar, desliga, desliga, sai. Não, você vai orar para que essa pessoa encontre força, para que a mente dessa pessoa se abra para ver, tá? Porque toda vez que a pessoa que está perdida recebe uma mensagem como essa, ele desliga, ele não vai ver, ele não vai assistir. Então, ore antes, ore e fala, Deus, eu quero que essa palavra fale com fulano, eu quero que essa palavra fale com aquela pessoa, eu quero que essa palavra desperte aquela pessoa. Tá? Mande para alguém para que essa pessoa seja salva em Cristo, em nome de Jesus. A paz seja com todos.